Em uma recente declaração que causou alvoroço no cenário internacional, Donald Trump fez um comentário decisivo sobre a situação política da Ucrânia e seu líder, Volodymyr Zelensky. Durante um voo no Air Force One, Trump expressou claramente sua insatisfação com a falta de um processo eleitoral no país, algo que não ocorre há bastante tempo. De acordo com o ex-presidente, a convocação de eleições presidenciais é essencial para que a Ucrânia saia da crise e consiga reconstruir sua base democrática, que foi afetada pela guerra e pela falta de governança efetiva. Trump foi direto ao ponto ao criticar Zelensky, sugerindo que a ausência de eleições não se trata apenas de uma falha política, mas também de um obstáculo grave para o futuro da Ucrânia. Ele afirmou que o país, sem a devida legitimidade democrática, não poderá avançar na busca pela paz. Para Trump, o envolvimento dos Estados Unidos no processo é crucial, pois ele acredita que sem o apoio direto dos Estados Unidos, a resolução do conflito ucraniano seria quase impossível. Em sua visão, as eleições não são apenas uma necessidade interna para o país, mas também um passo importante para restabelecer a estabilidade política e social, não apenas em Kiev, mas em toda a região. Trump sublinhou que a realização das eleições traria uma nova onda de legitimidade ao governo ucraniano, permitindo que o país avançasse na reconstrução e nas negociações para a paz. Ele também observou que a presença de uma liderança forte e democraticamente eleita fortaleceria a posição da Ucrânia no cenário internacional, além de garantir que a comunidade global tivesse um papel mais ativo e cooperativo com o novo governo. As declarações de Trump não se limitaram a uma crítica política, elas carregaram uma forte mensagem sobre a dinâmica global e o futuro da Ucrânia. Ao se referir a Zelensky como um ditador, Trump não apenas desafiou a legitimidade do governo ucraniano, mas também levantou a questão da falta de democracia no país. Em suas palavras, a ausência de eleições claras e justas torna o governo de Zelensky ilegítimo, e ele ressalta que os Estados Unidos possuem uma influência crucial para decidir os rumos da nação ucraniana. Para Trump, a Ucrânia não só enfrenta um conflito externo com a Rússia, mas também uma crise interna, causada pela falta de liberdade política e por um governo que não representa as reais necessidades do povo ucraniano. O que Trump sugeriu como solução para essa crise? Ele defendeu que a Ucrânia precisa urgentemente de eleições, um processo que não ocorre há muitos anos. Na visão do ex-presidente, as eleições representam uma chance de restaurar a democracia e dar um novo início ao governo ucraniano, com mais apoio popular e legitimidade interna. Contudo, essa proposta encontrou resistência em Zelensky, que se manteve firme em sua decisão de não convocar as eleições. Ele argumenta que, devido à guerra em curso e à presença das forças russas no território, seria impossível garantir uma eleição justa e democrática. Para Zelensky, a guerra está impedindo o funcionamento normal da política e de outros aspectos vitais da vida nacional, incluindo a realização de eleições. Além disso, Trump aproveitou a oportunidade para lançar críticas mais duras sobre a trajetória de Zelensky, especialmente seu passado como ator e comediante, o que, segundo Trump, deveria questionar sua competência para liderar um país em um momento de guerra. Trump foi contundente ao chamá-lo de comediante de sucesso limitado, questionando a seriedade de sua liderança. O ex-presidente dos Estados Unidos também sublinhou que o apoio popular a Zelensky havia despencado, atingindo um nível alarmante de apenas 4%. Esse número, para Trump, evidenciava a crescente frustração da população ucraniana com o governo e a falta de soluções eficazes para a crise. Trump usou essa queda de popularidade como um argumento para afirmar que Zelensky não tem mais autoridade para governar e que seria mais benéfico para a Ucrânia a sua saída do poder. Ele também mencionou o descontentamento dentro das próprias forças armadas ucranianas, que, apesar de estarem na linha de frente da guerra, sentem que o governo não oferece o apoio necessário para vencer o conflito. Esses soldados, enfrentando enormes dificuldades e perdas, começaram a questionar a eficácia do governo de Zelensky, que, segundo Trump, falha não apenas em resolver a guerra, mas também em buscar uma solução diplomática que poderia pôr fim ao sofrimento do povo ucraniano. Trump também fez menção à Constituição da Ucrânia, que claramente estipula que o presidente só será considerado legítimo se for escolhido por meio de eleições livres e justas.
No entanto, com a implementação da lei marcial e o país imerso em um conflito armado, Zelensky se vê preso em uma situação política extremamente delicada. Ele enfrenta o desafio de como organizar uma eleição em um cenário de guerra, onde a estabilidade do território ucraniano está comprometida e as condições de segurança para a realização de um processo eleitoral legítimo e seguro parecem incertas. Para Trump, a argumentação de Zelensky de que a guerra impossibilita as eleições não é válida. Trump argumentou que, embora a guerra seja um fator de complicação, a necessidade de uma democracia robusta e representativa é ainda mais urgente. A recusa de Zelensky em convocar eleições foi interpretada por Trump como uma maneira de manter o controle sobre o poder, evitando a possibilidade de um governo com maior legitimidade popular. Trump também afirmou que, de acordo com a Constituição ucraniana, qualquer acordo assinado por Zelensky após o término do seu mandato, previsto para o ano de 2024, seria nulo e sem valor. Isso acrescenta um elemento de instabilidade às já tensas negociações com a Rússia, uma vez que a falta de um mandato legítimo poderia complicar ainda mais as tentativas de resolver o conflito. Para Trump, isso significa que a falta de eleições não apenas enfraquece a posição política de Zelensky internamente, mas também coloca em risco a autoridade do governo ucraniano perante a comunidade internacional. Com um presidente sem um mandato democrático claro, qualquer acordo de paz ou acordo diplomático com potências estrangeiras poderia ser questionado, tornando difícil para a Ucrânia negociar com seus aliados ou adversários de maneira eficaz. A recusa contínua de Zelensky em convocar as eleições gerou críticas não só de Trump, mas de outras figuras internacionais, que veem isso como uma falha na construção de um sistema democrático sustentável. A insistência do governo de Zelensky em manter o status quo sem a devida legitimidade popular pode ser vista como uma tentativa de encobrir a fragilidade de seu governo, especialmente diante do crescente descontentamento interno. Para muitos observadores internacionais, a falta de uma resposta clara sobre as eleições se tornou um símbolo da crescente erosão da confiança da população ucraniana em sua liderança. Isso tem levado a uma intensificação das críticas, tanto internas quanto externas, que colocam em dúvida a capacidade de Zelensky em liderar o país de forma eficaz, especialmente com o prolongamento de um conflito tão devastador. Enquanto isso, os Estados Unidos começam a revisar sua abordagem estratégica na região. A possível retirada parcial das tropas americanas da Europa reflete uma mudança nas prioridades globais de Washington, que nos últimos tempos tem se concentrado mais nas questões envolvendo o Pacífico e a segurança em outras frentes. O foco crescente nas tensões com a China e o fortalecimento de alianças na Ásia mostram que a agenda dos Estados Unidos está se alterando, o que pode afetar diretamente o nível de apoio que o governo ucraniano pode esperar. Esse movimento pode ser visto como uma reavaliação da importância do conflito ucraniano para os Estados Unidos, que pode estar começando a considerar que o custo de manter um apoio irrestrito a Zelensky não é mais sustentável. Se essa reavaliação continuar, pode resultar em uma diminuição do apoio político e militar dos Estados Unidos à Ucrânia, o que teria sérias repercussões não só para o governo de Zelensky, mas também para o moral das forças armadas ucranianas, que dependem em grande parte do respaldo ocidental.